Vamos começar aí mais uma aula aí de tecnologia dos materiais. Hoje o assunto vai ser propriedades dos materiais, né, e suas características, né? Então vai ser um assunto bem interessante hoje. E, como sempre comigo aqui, professor Cláudio, né, que vai estar aí explanando Tamo aí, junto. falando aí sobre esse conteúdo de hoje. Bora lá? Bora lá. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Segundo ano começando e a gente vai falar sobre propriedades de materiais, gente. A nossa disciplina aqui de tecnologia dos materiais, né? Bom, na aula passada a gente falou de uma forma bem geral, né? E a gente em alguns momentos falávamos de propriedades, né, dos materiais, né? Bom, gente, então é o seguinte, voltando a falar aqui então, né, a gente está na semana passada, na nossa primeira aula, nós demos uma explanação bem geral a respeito de materiais, né, conta uma história, conta uma evolução e falamos de várias coisas. Inclusive citamos por várias vezes, né, propriedades dos materiais, ok? E hoje a gente vai trabalhar mais a fundo esse quesito, né, as propriedades dos materiais. Por que isso ali? Bom, porque assim, é bem já o início da coisa mesmo, né? Então a gente temos que saber das propriedades, né? Para fazer as escolhas, para fazer mostrar qualquer necessidade, né? Enfim, de tudo aquilo que a gente conversamos na aula passada. E também a outra situação é que para dar realmente a carinha de cada material, né? E falar de ensaios, falar de uma série de outras coisas que vai determinar os materiais, ok? Os materiais, as propriedades dos materiais. Bom, então nós falamos na semana passada, como já estava comentando, nós falamos a respeito de propriedades dos materiais. E a gente vai entrar agora nesse assunto. Essa aula vai ser praticamente só em cima de propriedades materiais, exatamente por estarmos bem no início, né? E já darmos características já de quais são as propriedades dos materiais. Bom, gente, é o seguinte, as pessoas que trabalham principalmente no recebimento, né, de matéria-prima, são as pessoas que mais lidam com isso, tá? Às vezes ele é um inspetor de qualidade que trabalha em recebimento de materiais. Às vezes ele é uma pessoa que trabalha no almoxarifado, né, da empresa, ou seja, onde que estão recebendo tudo que precisa ser conferido. E assim, em geral, né, as empresas elas têm que receber junto com nota fiscal, tem que receber também um certificado de matéria-prima, tá? Então, alguns dos assuntos, alguns dos pontos que nós vamos tocar no assunto agora aqui, nós vamos abordar nessa aula de hoje, é, 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 está totalmente vinculado com esse documento, o certificado de matéria-prima. Seja ele chapa de aço, seja ele parafuso, seja ele o que quer que seja o elemento, seja ele uma quantidade de matéria-prima de pellets, né, de plástico, qualquer que seja o material, ele vem com certificado de qualidade e matéria-prima, tá? Em 2011, 2012 mais ou menos, eu trabalhei numa empresa aqui no distrito, aqui na nossa cidade aqui, e a gente fornecia diretamente para Petrobras, tá? E fornecíamos também para as construtoras que também forneciam para a Petrobras. Ou seja, nós trabalhávamos praticamente 100% Petrobras, direta e indiretamente. O que que acontecia? A gente, pelo fato de ser uma empresa muito rigorosa, né, no caso Petrobras, todos os produtos que nós fazíamos, eles tinham que ser entregues com certificados, né? Então, assim, desde um simples parafuso até o corpo da peça, né? No caso eram válvulas, né? Válvulas especiais. O corpo da peça, que era em ferro fundido ou em aço fundido, todos os materiais, todos os componentes daquele equipamento tinham que ter seu certificado. Então, veja só, para algumas empresas tem um documento que é fornecido com o produto acabado chamado book ou databook, tá certo? São conjuntos de documentos nos quais
primordialmente vem um certificado de matéria-prima, de todos os itens. Tá? Então, algumas outras empresas têm outros nomes, independente de qualquer que seja. O que eu quero me apegar agora é o certificado de matéria-prima. Tá? Então, nesse certificado de matéria-prima é descrito qual que é a composição do material, vai também ali, em alguns casos, um laudo dimensional, na qual tem que ser medido e tudo mais, aonde que é descrito principalmente as propriedades físicas dos materiais, ok? Então, nisso há uma facilidade de onde você pode saber o que é aquele conjunto de peças, ou seja, o que é aquele equipamento, né, vai estar proporcionando para o cliente. Isso por quê? Para evitar problemas em campo, que a gente chama. Ou seja, vamos supor, o equipamento vai ser instalado numa usina de cana-de-açúcar, por exemplo. É uma válvula de fechamento que vai ficar exposta ao sol, à chuva, por muito tempo. Ou seja, enquanto aquela instalação da usina estiver funcionando, aquela válvula, ou seja, aquele equipamento vai estar lá no tempo. Tá? Então precisa-se ter garantias de que aquilo vai funcionar de acordo com o previsto. Ou seja, a usina que está comprando aquele equipamento, ela quer que aquele equipamento vá durar um determinado tempo ali, vamos supor, validade que lá é cada 15 anos para trocar, então aquela válvula tem que durar 15 anos, segundo os materiais que são ali apresentados. E uma forma de garantir isso daí é como? É você ter ali, olha, temos uma figura aí de exatamente isso daí, bem ao tempo assim. Isso quando o equipamento está em campo. Ou seja, qualquer uma dessa tubulação que vocês estão vendo aí, vocês vão ter ali uma válvula dessa daí que foi comprada, foi paga. São componentes, são conjuntos de peças muito caros, né? O valor agregado é muito alto e tem que durar aquilo que a usina está se propondo a utilizar, tá certo? Ou seja, eles vão se preocupar em começar a fazer a substituição depois de um certo tempo, ou seja, depois de uma quantidade X de anos na qual está proposta. E essa substituição já está com o valor, tá certo? Agregado ali, o valor que já foi investido, vai ter que ser diluído ao longo do tempo de uso, tá? Você se lembra que na aula passada, por várias vezes, eu sempre falo que uma empresa, independente qualquer que ela seja, ela visa lucro, ela tem que ter lucro. Então, quando é feita uma compra, nessa compra já tem na cabeça do diretor da empresa, do CEO da empresa, do dono da empresa, enfim, quem está autorizando aquela compra, aquela montagem, já está contando que vai pagar um valor X e vai utilizar durante os anos que é proposto pelo fabricante, tá bom? Daí temos que ter, né, no caso, a certeza de que as propriedades daquele componente que você está comprando, ou seja, daquele equipamento, né, seja ele qualquer que seja, vai durar o tempo que foi proposto, ok? Por isso que temos que conhecer as propriedades materiais. Outra coisa que eu sempre falo para os nossos alunos, né, eu trato isso muito de perto com meus alunos, é o seguinte: você é um técnico, é contratado para dar informações, feedback, fazer a ligação do chão de fábrica com a parte administrativa, gerência, supervisão, direção. Em alguns casos tem técnicos que respondem diretamente para a alta direção, tá? Então, se faz importante você conhecer do que você está falando. Então, quando a gente fala assim de propriedades materiais, é exatamente para a gente ter essa noção, tá? Saber de quais são os equipamentos, os materiais e saber como se comportam para quando alguém da chefia tiver que fazer uma determinada compra, alguma aquisição, ou querer saber de algum equipamento, a pessoa poder falar, né,
Não, mas o aço se comporta assim, o plástico se comporta assado, tem que ser enfim. Aí vai determinar de qual que é a matéria-prima que vai ser utilizada aquilo ali, dependendo das necessidades, ok? Bom, passada essa breve introdução também aqui, quero ir para esse slide aqui. Vocês se lembram que semana passada nós vimos esse slide aqui, tá ok? Então, esse slide aqui, gente, ele mostra exatamente as propriedades materiais, que tudo tem a ver com projeto, né? Ou seja, as informações das propriedades, nós temos aqui, ó, as propriedades em geral, né? Todas elas influenciam diretamente no projeto. Então, já começamos aí. Um projetista, quando estiver trabalhando num determinado projeto, lançamento de um equipamento novo, lançamento de qualquer coisa aí e tal, ele já começa a procurar quais são os materiais que ele vai utilizar para fazer aquele projeto. Se for um tênis novo que está sendo lançado, se for, independente do projeto, se for um automóvel novo, se for sei lá, um equipamento, uma empilhadeira nova, qualquer coisa que possa ser vendido no mercado. O projetista já tem que começar a buscar saber quais propriedades vai ser envolvidas aí, tá bom? Então, começando aqui, quando a gente fala de propriedades, primeiro vocês têm que ter noção de propriedades mecânicas gerais. A gente sempre começa falando de propriedade mecânica, porque a propriedade mecânica é aquilo que é praticamente do físico do material. Então temos que saber se a pessoa compra um tênis, no caso, essa pessoa ela vai ter que saber que esse tênis vai ter uma vida útil, uma certa durabilidade. Eu peguei o exemplo do tênis porque o tênis é uma coisa assim que todo mundo já teve ou já comprou por qualquer que seja o motivo. Então, veja só. Quando eu era garoto lá do Senai, lá, na minha adolescência, eu tinha sempre aquele negócio, né? Todo mundo quer ter um determinado tênis da moda. Um belo dia passando ali em Santo André, ali, né, na Oliveira Lima, ali, vi um tênis que era similar ao tênis Iate da Rainha. Os adolescentes da minha idade vão saber do que eu estou falando. Eu vi aquele tênis, olhei o preço, desacreditei. Falei, não é possível, tá tão barato assim. Posso comprar. Não pensei duas vezes. Fui, comprei o tênis e tal. Comecei a usar, né? O tênis durou exatamente uma semana. Ele descolou inteiro, certo? Ou seja, era um material completamente ruim. E também falando em tênis, né? Tem aquela solado que desfarelava, enfim. A borracha na qual era composta o solado era fraca, né, nas suas propriedades físico-químicas, não começou a esfarelar, desfazer com muita rapidez, a cola começou a descolar, enfim, uma semana de uso já não deu para usar ele mais, foi praticamente dinheiro jogado fora. Então, quando a gente fala das propriedades, né, no caso, propriedades mecânicas gerais, né, a gente está falando disso daí, qual que é o movimento que ele aguenta, tá certo? De flexão e inflexão. Então, ou seja, para usar aquilo ali, não funcionou, tá bom? Temos também as propriedades gerais não mecânicas, tá? São propriedades químicas das quais eu acabei de citar agora. Então, a borracha do tênis, ela começou a esfarelar. Por quê? Calor, uso, movimento, né? E aí temperatura que, enfim, uma série de coisas ali, a parte química ali começou a decompor com muita rapidez, tá certo? Então, gente, o produto já não ajudou mais, ok? Outra coisa, propriedades de superfície, tá certo? Aquela parte assim que você vê ele, que é a parte visual da situação ali assim, né? Que como no caso de um tênis, é um produto que você vai utilizar no seu corpo, nos pés, né, para proteção dos pés, para ajudar a caminhar e tudo mais. A superfície dele começou a desbotar, começou a perder cor, né? Então, assim, já não. A propriedade da superfície, já que era para proteger, já começou a perder função também. Preço e disponibilidade, né? O preço era ótimo. Tinham poucos no mercado, né? Pelo menos aqui eu vi ali, tinham poucos. Aí foi feita uma edição praticamente ali, sabe, sei lá, o que quer que seja que foi feito. Assim, tinha um preço bom,
mas não atendeu nos outros quesitos. Ou seja, a insatisfação foi geral ali, né? O cliente não teve satisfação. Propriedades e produção, aí é uma coisa assim de mercado, assim, a gente não consegue ver, mas se você, enquanto técnico, né, quando for consultado, tem que entender dessa parte aí, né, de saber que as propriedades, da facilidade dele ser manuseado, dele ser manufaturado, ou seja, dele ser construído, se são boas ou não, tá? E por último, as propriedades estéticas, né, do material. Então, no caso ali do tênis ali, as propriedades estéticas iniciais eram, a aparência dele era boa. Porém, foi só para vender, né? Então, veja só, um produto que era para ser utilizado de uma forma, tá, atendeu em alguns quesitos e decepcionou nos outros, tá? Aí vai do cliente, né, do comprador, da opinião dele a respeito daquela aquisição, daquela compra. Eu, como consumidor, nunca mais quis saber daquela determinada marca. E olha que eu era adolescente, né? Aí você vai querer outras coisas. Sem contar, né, que a decepção que o cliente acaba tendo, que, né, no meu caso lá, assim, nos primeiros 3 dias o pessoal tá até elogiou, tá? Depois, quando deu uma semana que ele começou a descolar a lateral, começou a perder cor, começou o solado já não ajudar muito já, ninguém mais queria saber daquilo lá, ok? Resultado, são coisas que tomam tempo, que são coisas que provocam a insatisfação, porque o cliente acaba não sendo bem atendido. É vendido de imediato, então gera-se a venda, no caso, né, gera a capitalização da empresa que produziu, porém não é um produto que vai ser comprado novamente. Entenderam? Por que nós temos que ter a noção de propriedades e produção? É simplesmente por isso, tá bom? E a questão do tênis é um assunto que vem bem a calhar por conta de ser um bem de consumo assim que você adquire com uma certa frequência. Agora eu vou levar para o outro lado. Vamos imaginar um veículo, um carro, tá certo? Que já é um bem de uma proporção maior. Ou melhor ainda, né? Ou vamos ampliar mais essa magnitude aí. Vamos falar que o bem comprado trata-se de uma colheitadeira, tá certo? Um equipamento agrícola caro, muito caro, tá certo? A empresa que vai comprar, ou a pessoa, no caso uma fazenda, que vai comprar uma colheitadeira para garantir a entrega, né, da safra toda ali, né? Ou seja, vai utilizar menos mão de obra, vai ter mais eficiência, vai colher com mais qualidade, vai colher num tempo muito bom, né? E vai poder processar esses alimentos, poder estocar esses alimentos, a fim de que não que tenham as benesses, né, de ter uma estocagem melhor, de ter uma colheita melhor, acaba fazendo o quê? Imagine fazendo um comparativo com o tênis. Você paga aí, não sei quantos milhões custa uma colheitadeira, mas deve ser um valor muito alto, ok? Aí é financiamento em banco, é um dinheiro muito alto que tem que ser levantado, tem que ser movimentado. Passado isso daí, você com 15 dias que você está operando aquela colheitadeira, ela passa a dar problemas, passa a dar gasto, passa a não funcionar, corre o risco de não conseguir colher, né, o que foi plantado, de perder a safra, depois que o pessoal que trabalha em campo sabe, né? Vem chuva, vem até as intempéries que pode estragar, pode provocar, né? Todo perder o serviço de um ano inteiro. Então, veja só, olha só as proporções. O valor agregado muito alto, passa da casa dos milhões, prejuízo no trabalho em si, ou seja, prejuízo em campo. E com isso daí, gente, a insatisfação ela é muito, muito maior, além do prejuízo financeiro ser gigantesco. Bom, gente, então, aí entra nesse quesito do valor agregado, né? Então eu peguei a questão de um tênis, de um par de tênis, e depois peguei a questão de um equipamento, uma colheitadeira agrícola, né?
muito cara, né? Então, gente, veja só, essa situação aqui que eu falei para vocês, de ter noção das propriedades em geral, né? No caso, propriedades e produção, vai promover exatamente a busca da satisfação do cliente, do consumidor que está comprando ali. Tá? Nessa situação, então nós vamos ter então as propriedades mecânicas gerais, ok? Tá falando de propriedades. Propriedades gerais não mecânicas, ok? Vamos ter propriedades de superfície, vamos ter a questão do preço e disponibilidade daquilo que é ofertado, certo? Preço e disponibilidade aqui, ó, pá. Tá certo? Propriedades de produção, né? E facilidade, que são, né? Propriedades de produção, o que são? Facilidade de fabricação, de união, ou seja, de montagem, né? De acabamento. E por último, lá embaixo, lá não menos importante, as propriedades estéticas, né? Que para alguns casos são muito importantes. Aliás, nos dias atuais, a gente compra com os olhos, né? Então também as propriedades estéticas são realmente muito importantes, tá? Não podemos deixar esse quesito de lado, tá? A menos que seja alguma coisa assim que seja tecnicamente assim desnecessária, tá? Mas nos dias atuais, todo bem de consumo que é comprado acaba tendo que também essa questão de necessidade de beleza, né? Então, as propriedades que seria a aparência, você olha ali, vê um negócio que é agradável aos olhos, às vezes você tem preços similares e você opta por aquele produto que é mais bonito. A questão da textura, tá bom? Eu gosto muito de assistir aqueles vídeos, né, do pessoal que comenta a respeito de carros, de avaliadores de carros e tal, e uma das coisas que a gente vê sempre assim, né, que é um quesito que todos eles falam, né? É do material soft touch, né? No qual cobre painel, porta, volante, né? Ou seja, onde você toca ali, que nos carros mais básicos é um plástico duro, nos carros mais premium, né? Como eles falam, o painel ele tem é um plástico, mas tem um estofamento assim, né? Ele é um plástico mais macio, é um negócio mais bonito de se ver e de tocar. Então essas propriedades estéticas são muito levadas em consideração no setor, né, nas empresas de vestuários, né, também ele leva muito em consideração o tecido está sendo utilizado, o contato com o corpo, enfim, coisas do gênero, tá bom? Então, no quesito propriedades por produção, né, propriedades para se produzir, a gente queria abordar esses assuntos aí, ok? Eu queria passar a palavra para o Gilberto, ele vai fazer alguns comentários com vocês aí no caso assim, e já já temos já o nosso primeiro bloco de perguntinhas, tá bom? Especialmente elaboradas para isso, ok? Então, vejam bem direitinho, tá certo? E as perguntas são sempre feitas em cima dos slides, né, dos assuntos que nós abordamos. Então, vocês têm as respostas aí diretamente nos celulares ou computadores ou de onde vocês estão acessando, tá? Estão na plataforma diretamente nos slides.